Como é bom agradecermos ao Senhor, meu amado irmão e irmã, nesse 11º domingo do tempo comum. Acolhemos esta palavra do Senhor que é lançada em nossos corações para crescer e dar frutos. No Evangelho de hoje, Cristo Jesus fala do reino de Deus aos seus. E para facilitar a compreensão desta realidade misteriosa, ele usa duas parábolas, linguagens que comparam o mistério de Deus a realidades bem próximas daquele povo. E ele resgata as imagens da semente e do grão de mostarda. Primeiro, a semente que é lançada ao solo e que misteriosamente vai germinando, vai crescendo, vai se encorpando e, claro, torna-se uma planta que produz fruto. Aquele que lança não compreende como isso acontece. É Cristo falando-nos deste misterioso agir de Deus em nossa própria vida. Como quem diz, Deus se faz presente e Ele quer que o amor dEle se propague, cresça, expanda. Por isso, a nossa missão de evangelizar não pode parar. Não podemos, irmãos e irmãs, desanimar porque, eu lancei a semente naquele coração, naquela casa, para aquela pessoa e parece que nada aconteceu. Não. É preciso confiarmos em Deus, no Senhor. A missão é dele, nós somos apenas colaboradores. E por isso mesmo devemos reanimar, reavivar a nossa fé, sabendo que a nossa missão é lançar a semente, é proclamar a palavra, é fazer o bem. O resto Deus faz. O nosso agir não pode faltar, mas não pode também faltar de forma alguma a nossa confiança na graça de Deus, no sobrenatural de Deus que supera todo o nosso humano esforço. Então, lance a semente. Padre, mas eu rezo, parece que eu não vejo o resultado da minha oração. Lance a semente. Confia no Senhor. Haja de acordo com a santa vontade dEle. Não tenha medo, meu irmão e irmã. O reinado do Senhor acontece mesmo quando nós achamos que nada vai acontecer. Porque para Deus, ouvimos, nada é impossível. Então, o Senhor faz a segunda comparação daquele grãozinho de mostarda minúsculo, aparentemente insignificante, que é lançado e que quando cresce, torna-se muito maior do que aquela semente lançada inicialmente. E de tal forma, a maior das hortaliças naquela região, que até mesmo os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. É como que esse mistério de Deus que exalta os pequeninos, os que são humilhados. Aquilo que aos olhos do mundo não vale nada, é insignificante, quando cuidado por Deus, a transformação acontece. Então não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de ser responsável pela missão que Deus te confia. E claro, peça, clame em oração para que a graça de Deus jamais falte à sua vida. Porque quando nos falta a confiança, a nossa missão é enfraquecida. Mas o agir de Deus acontece apesar da nossa fraqueza e dos nossos pecados. E nós ouvimos isso lá na primeira leitura, em que o profeta Ezequiel canta o amor de Deus para com o seu povo, que apesar de pecador, cabeça dura, conta com a bondade do Senhor Deus e a receberá. A imagem do cedro
uma árvore naquela região das maiores. E desta árvore exuberante, Deus vai arrancar um brotinho lá de cima da copa. E vai plantar em um outro lugar, no monte. E este brotinho minúsculo, insignificante, crescerá e tornar-se-á muito maior do que a árvore primeira. Uma imagem de esperança, meus irmãos e irmãs, porque o povo de Deus, como disse, cabeça dura, não querendo viver da vontade do Senhor, sofreu a consequência do seu próprio pecado, do seu distanciamento com Deus. Foi exilado, foi levado para fora da sua pátria e ali foi escravizado, sofreu muito. Mas o profeta canta este recomeço, como quem renasce das cinzas, como quem diz assim, é do pequeno brotinho que Deus vai fazer surgir vida nova lá na terra de origem. O povo vai ser resgatado por Deus e, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, vai recomeçar e vai crescer e vai produzir muito. É preciso olharmos para a nossa vida, porque de repente, quando nós passamos por situações difíceis, por fracassos aparentes, nós somos tentados a desistir, a desanimar, a pular fora do barco. Não! A palavra de esperança do Senhor para que a gente se abrigue debaixo da sombra da árvore da vida, que é a cruz do Senhor, o madeiro sagrado. Ali, próximos do Cristo, nós obtemos força, coragem, vida e vida abundante para recomeçarmos, para recebermos as bênçãos e podermos cantar. Como é bom agradecer ao Senhor, que não se esquece da gente, que faz do pequenino uma grande árvore. O justo, diz o Salmo, crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Não tenha medo de ser correto, andar na justiça, praticar a vontade de Deus. Ai, padre, mas parece que mesmo eu agindo assim, as coisas não estão dando certo. Continue. Persevere. Deus está agindo. E não deixa de agir na vida daqueles que Ele ama e que percebe estão abertos à sua graça. Deixe a semente da palavra de Deus ser lançada em seu coração, meu irmão, minha irmã. Não coloque resistência, obstáculo. Não endureça o coração com a falta de fé, com a dúvida. Não permita que as falsas vozes tirem de você a fé e a esperança. Porque é assim que Deus vai agindo de forma misteriosa em nós, para podermos produzir muitos frutos e frutos bons do amor. E é claro também que, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta no capítulo 5º, esta recordação de que aqui não é o nosso lugar definitivo. De São Paulo, nós estamos sempre cheios de confiança, aquela que não pode faltar para que o agir de Deus aconteça em nossa vida. E ele lembra, bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, ou seja, chamados a voltar para Ele. Estamos aqui de passagem, por isso que frutos você tem produzido. Frutos bons para a maior glória de Deus e para o bem do próximo, da sua vida, ou frutos de egoísmo, frutos azedos, amargos, de violência, de desrespeito, de azedume, de rancor, de ódio, de envenenamento, de fofoca, de mexerico, de ciúmes, doentios. Que frutos você tem produzido, meu irmão, minha irmã? Frutos bons? Ou frutos azedos e apodrecidos já? O apóstolo fala desta realidade. Nós caminhamos aqui na fé, não na visão clara. É na fé. Eu creio, eu confio. Por isso eu me lanço nesta aventura que Deus me chamou a percorrer.
Eu lanço sementes de bondade, de amor, de perdão, porque é Deus quem age em minha vida, é a bondade dele que em mim ecoa. Deus é bom o tempo todo, eu não, mas Deus sim. Por isso eu confio. E diz o apóstolo, por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, a Deus, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Versículo 10, aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Ninguém escapa. Ai, mas eu sou ateu, padre. Sinto muito em lhe informar. Você também vai comparecer diante do tribunal, viu? Crendo ou não, todos iremos comparecer. E o que nós vamos mostrar para o Senhor? Que frutos nós produzimos enquanto caminhamos aqui? O que você tem feito da sua vida, meu irmão, minha irmã? Onde você tem depositado o sentido do seu caminhar e existir? Tem feito bem ao próximo? Ou tem pensado de forma egoísta apenas e tão somente em si? A palavra de hoje nos convida a um profundo exame de consciência, porque quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, cada um receberá a devida recompensa. A palavra é clara, viu? A palavra é clara. Prêmio ou castigo. Ah, vou viver minha vida de qualquer jeito, estou nem aí, para quê? Esse negócio de Deus, de igreja, de religião, de fé, para quê? Deus é misericordioso mesmo. O que você está fazendo da sua vida, hein? Cuidado. Deus é misericordioso e é também justo, viu? Não abusemos da bondade dEle. Agradeçamos a bondade dEle e nos empenhemos em deixar este reino acontecer a partir de nós também no mundo. Contribua para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Lance sementes do bem. Haja como Jesus, creia, confie, se esforce. Diz o apóstolo, esforçai-vos pelas coisas do alto onde está Deus. Qual tem sido o seu esforço? Qual tem sido a sua prática? Que palavras têm sido proferidas por sua boca? Palavras de bênção ou maldição? Que atitudes você tem realizado? De verdade, de bondade, de justiça e de paz? O justo vai florescer, vai crescer como o cedro do Líbano, tornar-se-á grande. E por justiça, a Sagrada Escritura compreende também a prática contínua da vontade de Deus. Abrir o coração para Deus e deixar que a graça dele, derramada em nossos corações como a sementinha, possa crescer, frutificar, e que por meio desta abundância do amor que é em nossos corações derramado, nós possamos viver uma vida sempre aberta para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra de hoje, caindo no seu coração, converta-o e torne fecunda a sua vida. Que esta palavra santa de Deus Pai, que é Jesus, que pela árvore da vida frondosa nos cobre e nos ampara em todas as nossas necessidades e sofrimentos, também possa nos curar, para que, levantados por Jesus, nós possamos caminhar sem desesperar, combatendo o bom combate pela fé, para sermos dignos das promessas dEle, para recebermos o prêmio da eternidade feliz. Então, que a intercessão preciosa de nossa Mãezinha do Céu alcance o seu coração, a sua vida, e te faça permanecer na videira verdadeira, que é Jesus. Assim seja. Amém. Renovemos a nossa fé, irmãos e irmãs, rezando. Creio em Deus Pai, todo